Olá, direto de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Hoje o tema que nós vamos tratar é sobre a evolução histórica dos direitos de gênero da mulher. O nosso convidado é muito especial. Ele é advogado, procurador do Distrito Federal e professor universitário e um historiador. Dr. Zélio Maia. Seja bem-vindo ao Ponto Certo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite, né? Até porque o seu programa tem uma abrangência muito grande, né? Passa no mundo inteiro, né? A TV que atende via internet a todo mundo e um assunto muito importante, né? E nesse caso nós vamos aqui tratar de tentar entender até o chamado machismo estrutural, porque, né? Às vezes nós vemos alguma atitude machista, às vezes até que parte de alguma mulher que nem sabe por que está agindo daquele modo. E se você for entender o histórico da evolução dos direitos da mulher, você vai entender por que esse machismo estruturante, né? E para você combater isso, você tem que exatamente entender a história para você matar o mal pela raiz. É muito bom ouvir de um homem que não só estuda, mas também trabalha em favor das mulheres. Porque nós mulheres apreciamos esse respeito, essa forma digna de ser tratada. Érica, eu costumo dizer que nós falarmos desse tema tem um lado negativo. Qual é o lado negativo? Nós temos que falar. Eu sonho o dia que nós não teremos mais essa pauta. Talvez né? daqui a alguns anos, para as futuras gerações. Eu vou até mais, algumas décadas para nós pensarmos em não ser mais uma preocupação isso. Mas você tocou no ponto importante que eu sempre gosto de discutir, que é essa questão relacionada a por que um homem falar sobre os direitos da mulher, né? Eu vou aqui dar o meu depoimento pessoal, é mais um depoimento do que uma análise técnica. Eu sou filho de uma família de matriarcas. São 14 mulheres que eu tenho tias, minha mãe mais 14. Então são 15 mulheres e todas elas muito fortes, todas elas de pulso firme, em que, com exceção de uma ou outra, a esmagadora maioria foram chefes da família. Né? Todas elas praticamente foram chefes da família, em que se mostrava muito mais forte do que o seu companheiro. Você então, eu sou fruto disso. Essa é uma característica muito forte no Brasil. Exato. Assim, das mulheres terem essa força, né? Seja pela viuvez, seja pela separação e seja pelo abandono, de tocarem as famílias. Exatamente. Mas nesse caso da minha família, eram as próprias mulheres que tomavam a frente, né? Então eu sempre tive isso. Eu sempre tive as minhas tias como referência. Isso obviamente pesa. E por uma felicidade do destino da vida, eu tive 2 filhas. E essas 2 filhas eu as formei e hoje são mulheres independentes e que eu sempre passei esses valores de que eu as criava para elas serem independentes. E as 2 são absolutamente independentes. Então, falar sobre esse assunto é muito bom sob uma perspectiva até familiar minha, histórica também, claro, mas também familiar. E por que eu tive a ideia, em determinado momento da minha vida, de falar sobre esse assunto? Eu estava escrevendo um livro de direito constitucional e no artigo 5º, o artigo dos direitos e deveres individuais e coletivos, que nós temos lá 78 incisos, nós temos o artigo 5º começando dizendo o seguinte: todos são iguais perante a lei. Reparem, todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. E aí, logo no inciso 1, diz: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Érica, veja só. Primeiro, o artigo 5º diz: todos são iguais.
Você há de convir que se eu digo todos são iguais, eu não precisaria mais dizer que é garantida a igualdade. Concorda comigo? Concordo. Mas É a redundância. É a redundância. Mas por que ele diz todos são iguais, garantida a igualdade? Para ninguém ter dúvida que a igualdade é um direito sagrado do ser humano. Aí vamos lá para o inciso 1. Se eu já disse todos são iguais, garantindo essa igualdade, para que dizer que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? A rigor, não seria necessário, concorda comigo? Concordo. Porque se todos são iguais, todos são quem? Todos. Branco, preto, pobre, rico, não é isso? Mulher, homem e assim sucessivamente. Mas por que o inciso 1 foi colocado? Porque o movimento feminista, acertadamente, fez um grande movimento nos corredores da Assembleia Nacional Constituinte em 1987 e 1988, que eu tive a felicidade de estar lá, né, acompanhando toda essa movimentação, ainda estudante de Direito. E aí elas insistiam de colocar a expressão homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E os constituintes, eles tentavam convencê-las de que não era necessário por causa da cabeça do artigo que já dizia que todos são iguais Agora eu vou defender essas mulheres aí. Pois é. Mas aí qual era o argumento dela? Falou, olha, eu quero que coloque mulher é igual a homem para ninguém ter dúvida. Igual colocaram, é garantida a liberdade, sendo que já diz que todos são iguais. Exatamente para confirmar e ninguém ter dúvida de construir uma interpretação. Mas nessa época estava em vigor o Código de Processo Civil antigo. E o Código Civil também, todos os códigos. Sim. E o que dizia? A mulher tinha que ter autorização do marido para uma venda de um imóvel. Até mesmo se ela quisesse fazer, ainda bem que agora já está mudando, né? Até uma nessa época existia a regra de que o homem era o cabeça do casal. E tudo isso eu fiz e ela toda submissa. Vai vender alguma coisa, tem que ter. Não, o imóvel, se ela tivesse um imóvel antes do casamento, o marido não tem nada a ver com isso, mas teria que ter a autorização dele. Então, vejam só, você construiu uma estrutura, como eu costumo dizer, não foi de não reconhecimento de direito da mulher. Isso foi antes da Constituição de 88. Não foi simplesmente não reconhecer. Não reconhecer é você dizer, olha, isso não vai ser colocado na Constituição, mas era de construir uma narrativa legislativa de retirada de direitos. Vou dar um exemplo. Hoje é absolutamente comum, e quem nos acompanha provavelmente vai verificar isso na sua vivência daqui para frente, hoje é absolutamente comum você ir no posto de gasolina e ser atendido por uma frentista mulher. Né? Aqui em Brasília mesmo, eu chego a afirmar empiricamente de que metade ou mais, provavelmente mais do que a metade, é mulher quem nos atende no posto de gasolina. Antes da Constituição, a mulher não podia trabalhar em posto de gasolina. Por quê? Porque a CLT protegia, entre aspas, a mulher. Qual era o argumento? De que era um lugar que colocava a vida em risco, é definido pela CLT como lugar perigoso, e a mulher não poderia trabalhar em lugares insalubres, perigosos e também noturnos. Também não podia. A mulher não podia trabalhar, por exemplo, em uma boate, como garçonete. São várias profissões. Salvo se o marido autorizasse. Então, veja só. Isso você não estava protegendo a mulher. E olha que absurdo. O título, o capítulo da CLT vinha sob a afirmação de aqui nós vamos proteger a mulher. Nós vamos tirar a mulher do mercado de trabalho. Quando você tira a mulher do mercado de trabalho, eu dou um exemplo bem sensato, tire todas as mulheres frentistas hoje de Brasília que estão trabalhando e coloque de volta para suas casas. Elas não vão ter mais essa renda, elas vão ser submissas aos seus companheiros e, obviamente, daí geram as outras violências contra essas mulheres, que é a violência psicológica e a violência financeira, e a violência física. Então, vejam só, era construído para a mulher não ter esse direito. Vou dar mais um exemplo que existia e foi retirado da Constituição só agora nos anos 2000. O artigo 35 do Código de Processo Penal dizia, o 35, que a mulher casada, para oferecer queixa contra alguém, tinha que pedir autorização ao marido. Então, olha só, vamos entender como era isso. Eu, Zélio, casado, alguém
praticou um crime de difamação contra o Zélio. O Zélio ia lá, oferecia uma queixa normal na justiça contra aquele agressor. Mulher, você, Érica, mulher, casada, se alguém a difamasse, você, para oferecer a queixa, tinha que pedir autorização ao marido. E mais ainda, vamos a esse exemplo mais adiante. Não. Você, aos 21 anos na época, você alcançava sua plena... Essa nossa legislação brasileira, eu vou te falar, viu? Mas Ainda vamos bem lá. que tá mudando. Tá Ainda mudando. bem que tá mudando. Aí olha só como acontecia. Você menor de idade, claro, você estava sob a responsabilidade de seus pais. Eu homem, você mulher, um outro exemplo. Ao completar 21 anos, você adquiria na época a sua plena capacidade. Hoje é 18, na época era 21. Então eu, Zélio, 21 anos, plenamente capaz, não preciso mais da autorização dos meus pais para praticar meus atos da vida civil. Você, mulher, mesma coisa. Aos 21 anos, passou a ser uma pessoa plenamente capaz. Muito bem. Essa queixa que nós estávamos dando exemplo, tanto eu quanto você, poderíamos oferecer. Já tínhamos esse direito. Já poderia oferecer. Aí olha o absurdo. Você, uma mulher de 21, 22, 23, 25, 30, 40 anos, solteira, poderia oferecer a queixa tranquilamente. Mas casada, aí se você casou, aí você não poderia mais oferecer a queixa. Não, Zélio. Ou seja, você era incapaz, era submetido aos pais. Se tornou capaz, aí depois se tornou incapaz outra vez por ter se submetido ao seu marido. Olha, então de vejam. todos esses textos, o que mais, para mim, é um absurdo, tá? Assim, um absurdo, saltando aos olhos, era o termo de dizer da mulher honesta. Exatamente. Pelo Alguns amor de crimes, Deus. para mulher, só se praticava como sujeito passivo, ou seja, vítima mulher. Aí eu pergunto, mas e quem é essa mulher honesta? A mulher né? honesta. Eu, por exemplo, estudei na faculdade em que o professor ficou algo em torno de 30 minutos explicando o que era uma mulher honesta. Não é isso? Então vejam só, o homem que saía com uma namorada ou outra era um homem honesto, mas a mulher que fizesse a mesma coisa não era caracterizada pela mulher como mulher honesta. E por isso nasceu uma outra narrativa que só recentemente o Supremo Tribunal Federal derrubou, que foi a legítima, o absurdo, legítima defesa da honra, que era exatamente por causa dessa construção. Então, veja só, você assim construiu uma narrativa... tantos homens, Exatamente. Né? Você construiu uma narrativa legislativa, ou seja, você criava um arcabouço jurídico para retirar direitos da mulher, para impor restrições à vida da mulher, para dizer para a mulher de forma clara, direta e objetiva, você é inferior. E, em razão disso, dizia, o homem tem direito a te matar se você o desonrar aí na rua. E aí era a narrativa da legítima defesa da honra, que, repito, só agora o Supremo se manifestou. Mas agora que eu falo, há 12 meses. Desse patriarcado, ele vem aí há milênios sendo construído. A desconstrução desse patriarcado, essa força... há uma resistência ainda muito grande. Porque não é só a questão da legislação evoluir, é uma questão do próprio homem fazer uma reflexão a respeito desse papel dele dentro da sociedade e conseguir ver que a mulher e ele estão em igualdade de direito. O Tribunal de Justiça, Érica, aqui do Distrito Federal, está fazendo um trabalho muito bom nesse sentido. Qual? Quando a discussão criminal é de agressão do homem em relação à mulher, vai ter o processo criminal, vai ter as punições devidas, mas eles estão fazendo o quê? Eles estão trazendo esses homens agressores para fazer esse trabalho, que vai mais do que um trabalho de conscientização. É um trabalho psicológico, explicando tudo isso, explicando a necessidade do respeito. Por quê? Eu defendo isso com unhas e dentes, porque o raciocínio é simples. Se todos se respeitarem, nós teremos uma sociedade mais justa. Seja homem, seja mulher, vamos respeitar todos, seja homem, seja mulher, seja qual seja a sua opção de gênero, entendeu? Porque eu não posso admitir que por eu discordar da sua condição, eu pratique agressões contra você.
Isso a gente só admite lá historicamente nas épocas, como diz no direito, nas priscas eras patriarcais, ou seja, lá na pré-história. Na sociedade moderna, não é isso? E Brasília ainda sofre menos um pouco do que a maioria dos outros estados brasileiros. Por quê? Porque a principal fonte de renda aqui no DF ainda é o concurso público. O concurso público é por capacidade intelectual. E hoje, determinados concursos, você verifica que passa bem mais mulher do que homem. Eu não estou nem falando daqueles concursos em que o cargo é mais masculino ou mais feminino, porque tem algumas características, claro, mas, por exemplo, o Tribunal de Justiça, você pega a listagem dos aprovados, é mais mulher sendo aprovada do que homem. É que a mulher, ela se dedica muito, Zélio, não só às questões de estudo, mas todo o universo em torno dela, tudo aquilo que ela vai desenvolver, há uma dedicação maior. E também temos uma capacidade, que eu acho que é a melhor de todas, que é conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. A mulher consegue estar fazendo qualquer uma atividade e ao mesmo tempo conversando, prestando atenção naquela conversa, desenvolvendo um trabalho às vezes até delicado, coisa que o homem, ele necessita de uma concentração maior para desenvolver, por exemplo, uma atividade de concentração que seja minuciosa. Ele não vai querer conversar naquele momento porque vai tirar a atenção dele. E nós, mulheres, conseguimos fazer isso, né? Desenvolver essa habilidade que vem, acho que dentro do DNA, né? É uma questão genética. Isso é antropológico, isso aí, porque o homem saía para caçar e a mulher ficava cuidando das crias. Então a mulher é muito mais cuidadosa. Cuidando da cria, cozinhando. Cozinhando, exatamente. Vendo os perigos, não é isso? De ataques de animais lá nas cavernas. E o homem chegava com a caça, cansado, deitava e ela, que não cansava nunca, né? Ia cuidar daquela caça que o homem trouxe. Né? Mas é mais ou menos isso. Então, quando a gente começa a discutir isso, Érica, isso tem que estar dentro de qualquer discussão. Eu brinco com meus alunos. Eu gosto de conversar desses temas porque faz a reflexão de quem nos assiste. Não só da mulher, né, que está nos assistindo, mas do homem também, que está ali sentado com ela. E até a cabeça da mulher também precisa mudar. O que o TJ está fazendo aqui é avaliando até que ponto o homem também pode ser considerado vítima. No sentido de quê? No sentido de ele precisa se autoafirmar macho. Então, muitas ações, quando ele é conscientizado, ele evita. Ou seja, aquele conceito cultural equivocado de que eu sou macho, eu tenho que botar ordem, a última palavra é minha, isso tem que desaparecer. Porque muitos agressores, eles vêm com essa carga de cobrança na cabeça dele. Obviamente, criminalmente, nada justifica, ele vai ser responsabilizado, mas não adianta você simplesmente colocá-lo na cadeia, ele pagar os anos de cadeia em razão daquela agressão, seja um homicídio, se voltar a fazer outras vezes. Então, você tem que mostrar para ele que aquela ação dele foi errada, não apenas sob a perspectiva criminal, não só porque ele violou a lei, é porque ele violou uma regra moral básica que é do respeito mútuo e principalmente a mulher que tem que ser mais bem cuidada do que o homem. Né? O homem a gente pode tratar de qualquer jeito, a mulher não. Não, os homens também têm que ser bem tratados. Inclusive na França, as mulheres elas não têm o hábito de gostar de aceitar flores no dia no 8 de maio, entendeu? No dia em que o Dia Internacional da Mulher. Elas não gostam muito, porque elas acham que dar as flores é como se fosse um pedido de perdão. Não, nós temos que dar flores outras épocas. Mas nessa data vamos só tratar do assunto. Porque no Brasil nós temos esse costume, né? Eu já vejo o 8 de março como um momento de reflexão, até pela origem dele, né? Foram 136 mulheres que foram incineradas, literalmente, né, dentro de uma fábrica que estavam reivindicando o quê? Direito de salário e igualdade, né, dentro do trabalho. Então, quando a gente tem essa percepção, e é muito importante o seguinte, não é fácil também para o homem lidar com essa situação, porque isso vem assim
sendo passado de pai para filho, de pai para filho, e às vezes a própria mulher. Como eu falei na minha introdução, Érica, eu nunca tive esse problema, mas eu reconheço que, por exemplo, o homem que sempre foi, né, aquele provedor, dono de toda a razão, da noite para o dia, porque quando você fala em 30 anos, isso é da noite para o dia, historicamente, né? Verdade. Da noite para o dia, ele precisa ser apenas companheiro daquela mulher e não mais dono, como ele era antes. Como eu falei da minha experiência pessoal, isso para mim não foi nenhum problema, porque eu já tinha essa experiência de compartilhamento dentro de casa, em que minha mãe e meu pai, inclusive, os dois tinham seus, apesar de serem casados, como sempre era a regra de comunhão total de bens, o que era dela é dela, o que era dele é dele, ou seja, um só assinava para o outro para cumprir a regra legislativa. Mas para mim não foi nenhum problema conviver com essa evolução. Foi sim muito bom, por quê? Porque eu pude contribuir no debate dessa discussão, em sala de aula, em todas as minhas aulas, muito antes da Lei Maria da Penha, eu já tratava desse assunto, eu explicava isso que eu expliquei aqui didaticamente, de por que a mulher estava escrito lá, homem e mulher são direitos iguais em direitos e obrigações. Aí as pessoas falaram, é mesmo, não precisava colocar isso. Não precisava tecnicamente, na técnica legislativa não precisava, mas na técnica social histórica precisava sim. Zélia, é tão maravilhoso conversar com você. Obrigado, O querida. tempo flui, né? Nós estamos lá no finalzinho do ponto certo. Eu gostaria que você desse um recado aí para quem nos assiste nesse momento, que a gente está chegando no final do programa e você vai ter que voltar aqui. Voltaremos, Porque só convidar. Essa conversa, ela ainda teria muito Dá mais. para a gente conversar um pouquinho mais, umas 5, 6 horas dá para a gente conversar. É bom porque já plantou ali a sementinha para as pessoas fazerem uma reflexão sobre a nossa conversa. O que eu tenho que falar como recado final a todos aqueles que nos ouvem é que você homem, você mulher, principalmente homem, quando tiver um barzinho, aquela piadinha machista, do tipo mulher não sabe dirigir, aquela piadinha machista, ela tá nervosinha. O homem nunca fica nervosinho, o chefe, né? A mulher fica. É quando fala que a mulher tá doida. Exatamente. Então, ninguém ganha com esse tipo de comportamento. Então, nós temos que tratar todos com igualdade, todos com isonomia, todos respeitando as diferenças de cada um, independentemente do gênero, né? Não esqueçamos que nós vivemos hoje numa sociedade absolutamente plural em todos os sentidos, e isso é uma evolução necessária, porque nós não vivemos mais naquele conceito antigo de que o homem é o mais forte fisicamente e a mulher é mais fraca. Hoje, o que é a capacidade técnica movida pela inteligência, pela questão da intelectualidade, que vai fazer com que você tenha mais sucesso ou menos sucesso. O que não se admite é exatamente o desrespeito a qualquer um, principalmente as mulheres. Obrigada, viu? Estamos à disposição. E você que nos assiste? Você mulher e você homem, que está aí atento à nossa conversa. Faz uma reflexão. Tenta buscar alguma situação que você foi pego ali na sua memória, de que talvez estivesse sendo machista nesse momento. Até a próxima semana.